Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para... Quem vai gritar? Caminhando eu vou para cá. Sai do lugar, caminhando e caminhando. Ô glória! Caminhando eu vou para Canaã. Quem vai gritar? Caminhando eu vou para... Olha pro irmão e fala pra ele assim, ó. Se você vai, eu vou também. Sorri pra ele. Se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Quem vai? Caminhando eu vou para... Então você sai do lugar, caminhando. Caminhando eu vou. Pra onde? Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para... Olha pro irmão, faz uma cara feia pra ele. Se você não vai, amarrado, irmão, não impeça eu ir. Se você não... Isso não ir. Você vai sim. Se você não vai, não impeça eu ir. Oh, glória! Caminhando eu vou para cá. Então sai do lugar, vai, que caminho. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Naquele grito, caminhando eu vou para... Cadê as palmas lá em cima? Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac e de Jacó. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac e de Jacó. E o fogo está caindo, dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua... E o fogo cai, vem de do trono. O fogo cai, quando o fogo der. E o inimigo? Olha pro irmão, fala desse jeito. Sai, irmão, tem que melhorar, vai. O fogo cai, vem de... Cadê vocês? O fogo cai, quando o fogo der. E o inimigo? Seja Deus, deixa cair. Seja Deus, vem no povo, vem pra batizar. Seja Deus, deixa cair. Seja Deus, deixa queimar. Seja Deus, vem no povo, vem pra quê, irmão? Vem pra lá. E o fogo cai, vem de fogo cai, quando o fogo der. E o inimigo? Pra terminar, ensina as mãos. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus, Ele é bom demais. Oh, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus, Ele entrou na minha vida e mudou. Naquele grito bem alto. Jesus é... Aplaudir Jesus bem forte. Bem forte para Jesus, irmãos. Aos amigos de todas as partes, Deus abençoe a cada um de vocês. Receba
nossos cumprimentos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse aqui é o culto dos filhos de Deus da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Eu sou seu amigo pastor Alex de Lima e convido você a estar conosco para uma reunião onde eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você será abençoado em nome de Jesus, tá bom? Os irmãos que estão aqui na igreja, sejam bem-vindos. Eu tenho a certeza que hoje, nessa reunião, Deus quer falar ao seu coração. Esses dias atrás, o Espírito Santo me deu uma mensagem, uma palavra que eu creio vai ajudar muitas pessoas. Eu estava falando a respeito de coisas que nós precisamos fazer com a nossa casa. E quando eu falo a nossa casa, você pode entender que a sua casa é a sua vida. Você pode entender que a sua casa é a sua família. Você pode entender que a sua casa é algo que você precisa colocar dentro desses critérios que o Espírito Santo vai falar com você hoje. 3 coisas que a Bíblia fala, que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer com a nossa casa. A primeira coisa que eu queria mostrar para você na Bíblia Sagrada está lá no primeiro livro dos reis de Israel. Vamos lá, por favor. No capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Perdão, é segundo livro dos reis, tá? Não é primeiro. Segundo livro dos reis, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Segundo livro dos reis, capítulo 20. Graças a Deus. Versículo de número 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? O que é que Deus falou para o rei Ezequias e que nós devemos aprender? Que é necessário deixar a nossa casa em ordem. O rei Ezequias, ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade mortal. Ele estava muito mal, muito ruim, e ele queria saber o que ia acontecer com ele. Então ele pediu que o profeta Isaías viesse até ele para trazer a ele a palavra de Deus. E quando Isaías chegou até ele, Isaías disse: Ezequias, ordena. Tem algumas traduções que dizem assim: põe em ordem, arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Naquele dia, se Ezequias, rei de Israel, morresse, a casa dele não estava preparada. Tanto é que a ordem de Deus para ele foi essa: põe em ordem a tua casa. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Nós temos que ter a nossa casa preparada para o momento em que nós formos partir. Por favor, irmão, eu não quero de forma alguma desejar que você parta hoje ou amanhã. Tomara que você viva muito. O próprio rei Ezequias viveu bastante. Depois que isso aqui aconteceu, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, ele orou a Deus, ele falou com Deus: Senhor, lembra-te de que eu tenho servido o Senhor, de que eu tenho andado na tua presença. A Bíblia diz que ele chorou. O profeta Isaías, meus irmãos, não tinha nem saído ainda da casa, ele estava ainda indo no pátio, e a palavra de Deus veio a ele dizendo: Isaías, volta e dize a Ezequias, diga a Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele. Vai lá, fala para ele que ele ainda vai viver mais 15 anos, que eu estou acrescentando a ele 15 anos e que eu vou livrar ele do exército do rei da Síria. Então Deus acrescentou, amados, a Ezequias, rei de Israel, mais 15 anos de vida. Só que naquele dia, Ezequias precisava colocar a casa dele em ordem. Tomara que você não viva só mais 15, tomara que você viva mais 30, mais 60, tomara que você viva muitos anos. Que Deus, se for a vontade dele, que nós possamos viver até o dia que Jesus virá para nos buscar. Amém, irmãos? Tomara que isso possa acontecer. Só que nós, de qualquer forma, temos que estar preparados a todo dia, a todo momento, para a vinda do nosso Senhor. Nossa casa tem que estar em ordem, tem que estar preparada. Eu nunca esqueci, um dia eu vi uma pregação de um grande homem de Deus, Billy Graham. Billy Graham foi um dos
maiores pregadores evangelistas da última geração, um homem que levou milhões de almas ao conhecimento do nosso Salvador. E o Billy Graham, ele contou, nessa pregação que eu vi, que quando ele era garoto ainda, ele era criança, todos os dias a mãe dele acordava ele e falava: Billy, hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar. Que palavra forte para uma mãe falar para um filho. Todo dia ela acordava ele e falava: Billy, hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar. Nós temos que acordar todos os dias pensando nisso. E se Jesus voltasse hoje? Se ele voltasse agora? Será que eu estou preparado? Teve um homem na Bíblia que não estava preparado. Lá em Lucas capítulo 12, olha o que Jesus nos conta aqui. Ó. Lucas capítulo 12, versículo de número 16. Lucas capítulo 12, verso 16. O Senhor Jesus aqui, ele conta uma parábola, uma história. E ele diz assim: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A moral de tudo isso aqui, irmãos, que nós acabamos de ouvir, está no versículo 21. Aqui Jesus conclui dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros. Olha o que diz o finalzinho. E não é rico para com Deus. Qual era o problema desse homem aqui? É que ele era rico? Não. A palavra de Deus não tem nenhum problema. Deus não tem nenhum problema com você ser rico. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. E a palavra de Deus, ela tem até mandamentos, para as pessoas que são ricas. Depois eu convido você que está em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, a lerem a carta que o nosso irmão Paulo escreveu para Timóteo, a primeira carta no capítulo 6, lá no versículo de número 17. Paulo dá mandamentos para os ricos da igreja. Ele diz assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que sejam ricos para com Deus, que enriqueçam em boas obras, sejam comunicáveis, repartam de boa mente. Então, amados, Deus não tem nenhum problema com você ser rico. Muitos homens de Deus com a bênção de Deus enriqueceram, e Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece. Com a bênção de Deus eu posso prosperar, você pode prosperar. O problema é que tem pessoas que estão igual a esse homem aqui. Os celeiros estão tão cheios que eles têm em depósito para muitos anos. Eles poderiam talvez nunca mais trabalhar. Uma vez eu vi um garoto jovem ainda, que esse rapaz muito famoso, eu não vou falar quem é, mas muito famoso na área artística, eu não vou dizer se ele é ator, se ele é cantor, mas ele fez muito sucesso, praticamente criança ele já era, vamos dizer assim, fenômeno, muito sucesso, e ele, assim, sendo entrevistado, ele jovem ainda, ele disse assim: se eu quiser eu nunca mais preciso trabalhar na vida, ele falou. Ele tinha tanto dinheiro que ele ganhou criança e adolescente, que ele estava lá pelos 16, 17 anos, o repórter conversando com ele, ele disse: se eu quiser eu nunca mais trabalho, de tanto dinheiro que ele já tinha guardado. Ele trabalhava agora por prazer, não por necessidade. Mas de que vale, Jesus disse, o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma dele? Aqui Jesus fala, o homem, ele teve vamos dizer assim, uma colheita muito grande, os celeiros dele não comportavam. O que ele disse? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores. Construiu, guardou tudo. Quando ele viu, ele disse: olha, eu tenho depósito para muitos anos, por muitos anos eu não preciso trabalhar. O negócio agora é comer, beber, folgar, é o que eu vou fazer. Ele falou consigo mesmo, falou com a alma dele: agora eu vou descansar, vou gozar a vida.
Só que naquela mesma noite, alguém no céu, nós sabemos quem, o Senhor Deus, disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O problema dele era ser rico? Não, Jesus disse no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse homem não era rico para com Deus. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas tem uma outra história, onde Jesus fala de um homem muito rico que foi para o inferno. E quando ele chegou lá, ele levantou os olhos lá no inferno onde ele estava em tormento, ele olhou para a mesa, ele viu Abraão sentado com os santos do Antigo Testamento, e ele viu lá sentado na mesa um homem mendigo que ficava pedindo pão, migalhas de pão na porta da casa dele. E você vê que esse homem era conhecedor da palavra. Digo mais, ele era do povo de Israel, porque ele chama Abraão de pai. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir aqui me refrescar a língua. Que terrível, irmão. É a pessoa talvez nessa vida ter tido tudo, mas ela não ter depósito para a vida eterna. Na vida eterna ela não poder sentar na mesa, ela não poder se fartar das maravilhas que Deus está preparando para nós. Então, o que eu quero dizer a você? Você tem que se preparar para a eternidade. Eu preciso me preparar para a eternidade. Nós temos que estar prontos, irmãos, para partir a qualquer momento. Se for hoje o dia de encontrar com Jesus, eu tenho que estar preparado para ir para a vida eterna. Eu tenho que ter um depósito no reino do céu. Eu tenho que ter um tesouro esperando para mim do outro lado. Tem pessoas que estão vivendo pensando só nessa vida, só nos prazeres dessa vida. Ah, porque eu estou perdendo isso, porque eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar. Amados, Deus não é contra a pessoa ser feliz, Deus não é contra a pessoa se realizar, mas o que vai acontecer se essa vida que passa tão rápido acabar e a pessoa não estiver pronta para a eternidade? Então, arruma a tua casa hoje. Tem pessoas, irmão, que elas têm que colocar em ordem a casa dela, porque elas não estão prontas para partir. Por que não estão prontas para partir? Alguns não estão prontos porque eles não têm um depósito para a vida eterna. Não estão preparados para a eternidade. E tem outros, irmão, que eles não podem partir hoje. Se eles partirem hoje, eles vão ter problema. Não é porque eles não são de Deus. É porque, na verdade, a vida deles está uma bagunça. E se eles partirem hoje, eles vão deixar a família deles em aperto. Um pouquinho, voltando lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis também, mas no capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Aqui nós vamos ver uma outra situação. Esse daqui de Lucas, ele não podia partir para a eternidade, por quê? Ele não estava pronto, melhor dizendo, para partir para a eternidade, por quê? Porque ele não era salvo, ele não era rico para com Deus. Agora nós vamos ver aqui um outro homem, esse era homem de Deus, mas ele também não estava preparado para partir. Capítulo 4, verso 1 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Aí ela diz: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Amados, se tem uma pessoa que conhece bem o marido, é a esposa é o marido. Eu posso muito bem aqui na frente de vocês, eu estou falando como pregador, eu posso muito bem interpretar o papel de homem santo, e você olhar para mim e falar: ó, o pastor Alex é um grande homem de Deus. E dentro da minha casa, eu posso ser o pior pecador, para não falar outra coisa. Você quer saber se eu sou de Deus? Pergunta para minha esposa. A minha esposa sabe quem é que eu sou na minha intimidade. Ela me vê. É claro que se o homem quiser pecar, ele esconde até da esposa. Mas se tem uma pessoa que me conhece na minha intimidade, é a minha mulher. Ela sabe. Se em casa eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu sou um mentiroso, se eu não me preparo para as reuniões, a minha esposa sabe. Essa mulher procurou o profeta e ela disse assim: olha, procurou o profeta Eliseu, ela era viúva recente. E ela disse assim: homem de Deus, o senhor sabe que o meu marido morreu e ele temia ao Senhor. Para a mulher falar isso, é porque o marido dela era um homem de Deus. Se ele era um homem de Deus, irmão, você acha que ele foi para o inferno ou ele foi para o céu? Você acha que ele foi para o céu? Eu creio que ele foi para o céu. Ele estava lá na mesa com Abraão. Só que como que ele deixou a família dele? Vamos ver? Capítulo 4, continua. Ó, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ó, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos.
Verso de número 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmão, esse homem era de Deus? Era. Mas ele estava preparado para morrer? Não. A casa dele não estava em ordem, ele tinha dívidas. Pode ser que ele tenha pensado o seguinte: não, eu sou jovem ainda, eu vou trabalhar, eu vou pagando as contas, daqui a algum tempo a minha família está tranquila. Só que ele foi pego desprevenido, morreu jovem. Não sei o que aconteceu, se ele se acidentou, se ele teve um mal súbito, mas a verdade é que ele partiu. E quando ele partiu, ele deixou uma dívida para a esposa, ela não tinha como pagar. Segundo o costume daquele tempo, os credores foram cobrar a dívida e queriam fazer o quê? Levar os 2 filhos deles, do casal, para ser escravo. Irmão, o homem era de Deus? Era. Mas ele deixou uma dívida para a família dele. Queridos, eu tenho que preparar minha casa. Eu sou jovem ainda, eu creio que eu vou viver muito, espero viver muito, quero fazer muita coisa para Deus, quero poder aproveitar minha família. Mas eu tenho que saber também, eu tenho que cuidar da minha vida de maneira a não deixar minha família em aperto. Se eu partir hoje, que Deus me permita ficar bastante aqui, mas se eu partir hoje, irmão, eu tenho que saber que eu não estou deixando uma dívida para minha esposa que ela vai ter que mendigar, que ela não vai ter condição de pagar, ela vai talvez ter que se humilhar, pedir ajuda para um, para outro. Olha que situação triste. Essa mulher foi pedir um favor para o profeta. Ela recebeu um milagre. Ela recebeu um milagre. O profeta ministrou uma bênção na vida dela. Ela não só pagou a dívida, como ela viveu até o resto da vida dela. Depois você lê lá, você vai entender. Quem estiver acompanhando em casa, depois você lê aqui o resto da história que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero explicar para você é o seguinte: se fosse depender do marido dela, que era homem de Deus, os filhos teriam sido o quê? Escravizados. Irmão, tem filho que, se depender do pai, ele está perdido. Desculpa eu falar isso. O pai é homem de Deus? É. Mas o pai não sabe administrar bem o dinheiro. Gasta com aquilo que não é pão. Dá para os filhos uma vida muito bacana, mas não está pensando no amanhã. Irmão, tem coisas, vou ser sincero para você, tem coisas tão simples que às vezes você faz e você tira, vamos dizer assim, você resolve tanto problema. Eu estava esses dias pregando para os pastores aqui da nossa região e eu estava contando para eles uma coisa. Um dia eu precisei fazer um negócio no banco. Olha para você ver que bobeira. Eu precisei fazer um negócio no banco. Por favor, irmão, não estou falando isso aqui como incentivo para você, nem é meu papel. Estou apenas ensinando, mostrando para você uma coisa simples que eu fiz e olha que coisa. Eu precisei fazer um negócio no banco, fui falar com o gerente. Quando eu cheguei, o gerente falou assim para mim: senhor Alex, é difícil a gente conseguir fazer esse negócio com o senhor. Eu disse: por quê? Ele falou assim: porque o senhor não tem nenhum vínculo com o banco. O senhor tem uma conta, todo mês depositam um dinheiro aí para o senhor, deve ser pagamento. O senhor vem, tira todo o dinheiro, leva embora e a conta só serve para isso, é para receber e sacar. Aí eu falei: mas o que vocês precisam? Se o senhor se o senhor tivesse qualquer negócio aqui com o banco, se o senhor pegasse aqui, ele falou assim para mim: se o senhor pegasse aqui uns 40 reais que fosse, 40 reais não é tanta coisa, pensa comigo, é pouquinho. Se o senhor pegasse uns 40 reais e fizesse aqui um plano de previdência, que todo mês o banco pudesse usar esses 40 reais para daqui a alguns anos te devolver, eu conseguiria fazer esse negócio. Na época eu estava precisando, eu disse para o gerente fazer. Então faz o seguinte: todo mês o senhor pode sacar esses 40 reais da minha conta, não tem problema não. Vai lá, saca lá, usa lá para esse negócio aí que o senhor falou. Tudo bem, irmão. Deixamos assim. Passou, irmão, coisa de anos, eu não lembro quanto tempo foi, eu sei que isso aconteceu, eu estava recém-casado. Um tempo depois, irmão, quando meu filho já tinha nascido, eu fui resolver outra coisa no banco, não tinha nada a ver com aquilo. Mas aí estava eu com a minha esposa, e eu fui de novo falar com o gerente. E conversando com o gerente e tal, coisa vai, coisa vem, eu falei com o gerente e falei assim: olha, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Há uns anos atrás eu vim aqui e eu fiz um plano de previdência. Eu falei para o banco que o banco podia
podia todo mês sacar um dinheiro lá, usar um dinheiro meu, era R$40. Aí eu falei assim, esse dinheiro foi reajustado, né? Ele olhou lá para mim e falou assim, foi sim, senhor Alex, nesses anos que passou, todo mês teve um reajustezinho, mas ainda não tinha chegado a R$50 por mês, era pouquinha coisa. Eu falei, que legal. Aí ele falou assim, olha, se o senhor quisesse sacar esse dinheiro hoje, o senhor ia sacar tanto, já era um valor bom. Eu falei, opa, valorizou, pois é. E se o senhor morresse, aí que eu não sabia, ele estava envolvido no seguro de vida. Se o senhor morrer hoje, o senhor ganha, a sua esposa ganha tanto. Eu falei, rapaz, eu não posso morrer não, que não posso nem contar isso para minha esposa. O que eu quero que você entenda, irmão? Às vezes, olha para mim, às vezes é uma bobeirinha que você investe hoje, amanhã tua família não fica em aperto. Irmão, por favor, eu não sou. Quem sou eu para falar esse tipo de coisa? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, deixa a tua casa em ordem, para não acontecer de você partir e deixar a tua família em dificuldade. Arruma a tua casa, esteja pronto para partir e ficar com Deus, amém? Mas administra a sua vida para não dever nada a ninguém. A palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então a primeira coisa que eu queria falar para você hoje, põe a tua casa em ordem. 3 coisas que eu queria dizer que você tem que fazer com a tua casa. A primeira coisa, arruma a tua casa. Deixa a tua casa em ordem. A segunda coisa que eu queria mostrar para você está lá no Evangelho de Lucas também. Lucas, vamos lá por favor, no capítulo de número 15. Lucas capítulo 15. A primeira coisa que eu falei, deixa a tua casa em ordem. Lucas capítulo 15. Versículo de número 8. Lucas capítulo 15, verso 8. O Senhor Jesus ele está contando outra parábola e ele diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Verso 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O que essa mulher fez, irmão? Ela percebeu que ela tinha perdido uma dracma. Outro dia eu explico para os irmãos o que é que significa essa dracma, tem todo um significado aqui. Mas por hora, entenda, tem muita gente que ela está perdendo valores. Tem pessoas que se olharem hoje para o casamento dela, para o casamento delas, elas vão ver que tem valores que ela perdeu. Perdeu o respeito. O respeito não é uma coisa importante, meus irmãos. Tem gente que não existe mais respeito no casamento dela. Perdeu o amor, o companheirismo, a admiração. Antes a mulher olhava para o marido toda apaixonada, admirando. Olha que homem abençoado que eu casei. Agora ela olha para ele com desprezo. Foi um valor que se perdeu. O marido a mesma coisa. Antes ele olhava a esposa toda apaixonada. Oh, como eu amo essa mulher. Hoje ele olha para ela e ele suporta. Se eu separar dela eu vou para o inferno, então deixa eu aguentando ela mesmo. São valores que se perderam. Tem pai, tem mãe que olha para o filho era uma bênção, era aquele filho nota 10 na escola, rapaz de respeito. Hoje o rapaz está todo perdido na vida, a moça parece que descabeçou. Isso são valores que se perderam. Quando essa mulher percebeu, essa senhora aqui de quem Jesus está falando, quando ela percebeu que ela tinha perdido um valor, o que ela fez? Ela acendeu a candeia. Aqui tem uma mensagem forte, mas não é para nós hoje. E a Bíblia diz que ela varreu a casa dela. Em outras palavras, ela limpou a casa dela. A primeira coisa que eu falei agora há pouco, põe em ordem a tua casa. Segunda coisa, não deixe a sua casa ficar suja. Limpe a sua casa. E quando eu digo a sua casa, como eu falei no começo da pregação, a sua casa, entenda, sua família, sua casa mesmo, literalmente, porque a sua casa onde você mora não é para ficar cheio de bagunça, de sujeira. Mas a sua casa pode ser o seu coração. A sua casa pode ser a sua mente. Tem gente, irmão, que a mente dela está suja. Está cheia de bobeira, de coisa ruim. Só tem pensamento sujo. Esses dias eu estava lendo um versículo na Bíblia, a palavra de Deus diz que tem um homem que ele deita na cama e na cama dele ele fica maquinando mal. Tem gente que ela deita na cama e fica lá pensando, se um dia eu ficasse viúvo, se essa mulher morresse, aí eu ia ser feliz. Está amarrado em nome de Jesus. Isso é um pensamento mau. Tem pessoas que
Um dia fizeram uma maldade para ela, ela fica lá deitada na cama. Um dia eu vou dar o troco, aquela pessoa vai ver. Ela fez, mas um dia ela vai ter o... Não, está amarrado. A mente está suja. Tem pessoas que elas atenderam o pecado no coração. O Salmo 66, verso 18, o rei Davi diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Jesus fala lá no Sermão da Montanha que aqueles que são filhos de Deus, que verão a Deus, são aqueles que são limpos de coração. Tem gente que está precisando fazer uma faxina no coração dela. Até porque, irmão, casa suja atrai demônio. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 18, Apocalipse 18, tem uma coisa aqui que sempre mexeu comigo. Apocalipse 18, verso 2, eu creio que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li esse versículo, eu era criança ainda, e eu estava na casa da minha avó, lendo a Bíblia, e eu li esse versículo, e como esse versículo, naquela época, eu nem conhecia ainda Jesus, mas eu tinha uma Bíblia na casa da minha avó, eu gostava de ler, e eu lembro como eu me senti quando eu li isso aqui, 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui você vê que a Bíblia fala que quando caiu a grande Babilônia, isso aqui tem um significado, fala do sistema mundial alienado de Deus, mas também é mensagem para outro dia. Mas vamos entender de uma maneira mais simples aqui. Quando caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada. Morada é sinônimo de casa. Eu estou falando hoje sobre coisas que nós temos que fazer com a nossa casa. A grande Babilônia, quando caiu, se tornou casa do quê? De demônio. E a Bíblia diz que se tornou refúgio de todo espírito imundo. Imundo tem a ver com sujeira. E ave aborrecível, ave imunda. O que é ave imunda? São aquelas aves carniceiras que ficam voando no céu, procurando um sinal de carniça, de carne podre, de sujeira, para ir lá fazer a sua refeição. Que coisa nojenta. Aquilo ali, meu irmão, é símbolo de demônio. Os demônios parece que eles estão associados à sujeira. Jesus costumava chamar os demônios de espírito imundo. Uma vez eu estava conversando, você vê que coisa, né? Era um homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que eu conheci. E eu estava conversando com ele, eu não lembro o que nós estávamos falando. Mas eu lembro de a gente estava conversando e eu falei para ele assim: rapaz, o diabo é sujo. E ele falou assim para mim: você já viu o diabo? Eu falei: não. Mas como é que você sabe que ele é sujo? Aí eu falei: porque Jesus chamou ele de espírito imundo. Ele falou: é verdade. Irmão, o demônio gosta de sujeira. Eu estou falando aqui para você agora com experiência de quem já foi usado por Deus para fazer algumas libertações nesses anos que eu sirvo a Cristo. Irmãos, eu já entrei em casa. Eu não estou falando de gente pobre. Eu estou falando de gente riquíssima. Pessoas que tinham muita coisa, propriedade. Mas você entrar na casa da pessoa, irmão, fica assustado não, tá? A casa era um lixo. Cheirava podridão. Cheirava... Irmão, esse negócio de sujeira é coisa de demônio. Falando sério para você. Demônio gosta de sujeira. Você pode ver que os rituais que o pessoal da feitiçaria faz, vocês já perceberam que são rituais sujos, envolvendo sangue, com sujeira, com cigarro, é tudo coisa suja. Demônio gosta de sujeira. A grande Babilônia caiu. O que começou a juntar? Sujeira. Quando uma pessoa cai, irmão, ela fica suja. Ela começa a ficar com a boca suja, falar palavrão, falar palavra suja. A mente fica suja. Alguém chega e fala uma coisa, ele já começa a contar piadinha de duplo sentido. A mente está suja. O coração está sujo, irmão. Você vai falar com a pessoa, ela já está toda cheia de ódio. Não, esse fulano não presta mesmo, não vale nada. O coração está sujo. Irmão, o que a pessoa precisa fazer? Fazer uma limpeza. Tem gente que precisa limpar a casa dela. Limpar mesmo.
Mas chegar diante de Deus e falar, Senhor, ó, eu estou aqui, e falar a verdade, Senhor, eu estou podre, eu estou sujo, eu estou nojento, Senhor. Olha o que eu estou pensando, só penso coisa suja. Quando eu abro a boca, parece que tem cadáver saindo da minha boca, só sai coisa nojenta da minha boca. Senhor, o meu coração está sujo. Eu não posso olhar para aquela pessoa que eu sinto raiva. A vontade que eu tenho é de ir lá e pegar aquela pessoa e fazer maldade com ela. Senhor, como pode? Eu um dia conheci o Senhor. Porque a questão é essa. A casa um dia já esteve limpa. Lá voltando para Lucas, no capítulo de número 11, Lucas capítulo 11, versículo de número 24, diz assim, Lucas 11, 24, Jesus, olha a lição que Jesus está nos dando. 11, 24 diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Irmãos, isso aqui é muito sério. O demônio, ele saiu. Se ele saiu, então isso significa o quê? Que ele foi expulso. Um dia ele habitou. Um dia o demônio já habitou na minha vida. Já, pastor, o senhor era endemoniado? Eu acredito que eu não cheguei a ponto de ser endemoniado, porque eu nunca caí na igreja. Não caí. Se eu tivesse caído também, não teria nenhum problema de falar aqui para você, irmãos, eu cheguei na igreja, o pastor colocou a mão, eu manifestei, mas não aconteceu. Não aconteceu de eu cair endemoniado, isso não aconteceu. Mas que eu tinha demônio na minha vida, eu sei que eu tinha. Porque eu vivia perturbado, tinha raiva de todo mundo, tinha muito medo. Esse negócio de pessoa, irmão, que fica com medo de tudo. Eu não dormia às vezes à noite, passava às vezes à noite acordada pensando que alguém ia entrar na minha casa e me matar. Às vezes tinha vontade de morrer. Então eu tenho certeza que eu tinha demônio. E sem falar do espírito do pecado, da idolatria que vivia em mim. Um dia eu conheci Jesus e fui liberto. Comecei a ter paz, comecei a ter alegria. Mas aquele demônio que saiu de mim, Jesus está nos mostrando aqui que até hoje ele me vê como casa dele. Porque o demônio... calma, não fica assustado não. Jesus disse que o demônio sai da pessoa. E ele fica vagando por lugares secos e áridos. Ele fica andando aí onde tem pecado, onde não tem vida. Ele fica aí pelos bares, pelas prostituições, que os demônios gostam de ficar nesses lugares. Onde tem feitiçaria, são lugares secos e áridos. Mas de vez em quando aquele demônio diz assim, deixa eu ir lá ver a minha casa. Fazem 20 anos que Satanás me perdeu. Estou falando do meu caso. 20 anos que Satanás me perdeu. Mas ele ainda acha que eu sou casa dele. Eu não sou mais, eu sou templo do Espírito Santo. Mas o diabo ainda olha para mim, ainda me vê como casa dele. De vez em quando ele fala, deixa eu ir lá ver se dá para eu voltar. Você tem que vigiar. O apóstolo Pedro escreveu, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica lá, se ele encontrar brecha, ele entra, ele volta. Olha como que a Bíblia diz, versículo 25, Jesus falando, e chegando a achar varrida e o quê? Adornada. Então, quando o demônio volta, a casa está como igreja? Varrida. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele limpa a nossa vida. Quem fazia bagunça, quem fazia sujeira na nossa vida era o Satanás, era o demônio que nos namorava, que habitava em nós. Ele saiu, a casa fica limpa. Mas não adianta, irmão, a casa fica limpa e ela ficar vazia. Não é aqui em Lucas, mas na outra referência que nós temos dessa mesma passagem, Jesus fala que a casa está vazia. A nossa casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Se encha de Deus todos os dias. E quando você perceber, irmão, que a sua casa está começando a ficar suja, faça uma faxina. Quando é que eu sei, pastor, que eu preciso fazer uma faxina? É quando você vê que você está perdendo algo. Aquela mulher lá de Lucas 11... Lucas 11? Lucas 15, né? Já me confundi, deixa eu ver o esboço aqui. É Lucas 15. Aquela mulher lá de Lucas 15, 8, ela percebeu que ela perdeu uma moeda. O que ela fez? Ela varreu a casa até achar. Você está perdendo valor? Pastor, eu não oro mais, não leio mais a Bíblia, não tenho mais vontade de vir para a igreja. Antigamente, pastor, eu gostava de cantar os louvores, agora eu só estou querendo cantar os modão do mundo aí. Você está perdendo valores. O que você tem que fazer? Limpa a tua casa, faz uma faxina. Entra hoje na presença de Deus e fala, Senhor, me limpa, me lava.
você vai voltar ao primeiro amor. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer com a nossa casa, colocar em ordem. Segunda coisa, limpar, não deixe a casa ficar suja. A terceira coisa para nós encerrarmos aqui, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso de número 46. Lucas 6, 46. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Lucas 6, 46. 47, perdão. Lucas 6, 47, Jesus diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante, 48, ao homem que edificou uma casa. A casa estava construída. E cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A terceira coisa que eu queria hoje falar da parte de Deus para você, que você precisa fazer com a sua casa, alicerçar, edificar ela na rocha. Há uns meses atrás eu estava em casa, assistindo TV, e estava ligado a minha TV num desses canais da Discovery. Eu não lembro qual era o canal, sinceramente não lembro. Mas estava mostrando a reforma de uma casa. Era uma casa muito bonita. Só que a casa, o pessoal que estava fazendo a reforma, eles desceram nos porões da casa, nas partes baixas, e eles viram que o alicerce da casa estava abalado. Eles chamaram o proprietário, o dono da casa, e disseram assim: você está vendo essas trincas aqui no alicerce? O proprietário disse sim. Ele falou assim: tua casa vai cair. O alicerce, e o dono da casa disse: o que eu faço agora? Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos reforçar a estrutura da tua casa. Eles pegaram um equipamento, eu nunca vi um negócio daquele. Parecia um desses sabe macaco hidráulico que usa para levantar carro? Parecia aquele, mas era gigante, era enorme, era muito grande. Eles pegaram, colocaram na casa e levantaram a casa, suspenderam a casa, e a casa ficou segura naquele macaco hidráulico. Eles tiraram pegaram aquele alicerce que estava quebrado, tiraram, cavaram bem fundo, fizeram eu não sei o nome, mas jogaram concreto ali e levantaram uma coluna, mas muito mais forte do que aquela. Aquela ali, não acho que tenha algo que consiga. Acho que só se for um terremoto muito forte mesmo para conseguir mexer com aquela estrutura de concreto que eles fizeram. Depois que fizeram aquela estrutura bem forte, desceram a casa e fixaram ela naquela coluna. O homem lá que estava fazendo a reforma, ele disse assim: ó, agora tua casa pode vir o que vier que não tira ela do lugar. Quando eu vi aquilo, eu lembrei da Bíblia. Jesus disse que o homem sábio, prudente, ele cava bem fundo até encontrar a rocha. E ali ele lança uma coluna e ali ele edifica a casa dele. Amados, a nossa casa tem que ser edificada, alicerçada na rocha. Quem é a rocha? Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16. Glória a Deus. Mateus 16, verso de número 18. O Senhor Jesus aqui está falando com o nosso irmão, o apóstolo Pedro. Essa passagem é muito conhecida. Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus diz a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, nós temos que edificar a nossa casa na pedra, na rocha. Ah, pastor, então nós temos que edificar a nossa casa em Pedro? Não. Coitado da igreja de Jesus, se ela tivesse edificado em Pedro, as portas do inferno teriam prevalecido contra ela, com certeza. Mas glória a Deus que a nossa rocha não é Pedro. Mas pastor, Jesus não está falando aqui, tu és Pedro e sobre essa pedra? Não, mas são palavras diferentes, é só você ver. Pedro lá no texto original significa pedrinha, pedra pequena. E pedra é a rocha grande.
E o que é essa rocha? A rocha não é Pedro, mas foi a revelação que Pedro teve. Se você volta um pouco antes, ó, o que dá sentido a isso aqui é o que aconteceu antes. Versículo 15, Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E olha o que Pedro responde. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, a rocha é Jesus. A rocha é a revelação que Pedro teve de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro, muito tempo depois, ele falou que ele não era rocha. Se você vai lá em Atos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos aqui o nosso irmão Pedro dando testemunho de Jesus. Pedro tinha levantado um paralítico lá na porta do templo, e prenderam ele e o João. E depois, quando Pedro estava sendo questionado, perguntaram para ele: em nome de quem que você fez isso? Aí Pedro fala, capítulo 4, verso 10. Aqui é Pedro falando: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então Pedro fala: vocês querem saber em nome de quem que eu levantei o paralítico? Em nome de Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Aí no verso 11, Pedro fala: ele quem? Jesus. Jesus é, versículo 11, a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores. A pedra é Jesus, irmão. É em Jesus que nós temos que edificar a nossa vida. Você sempre tem que olhar a sua vida e você tem que ver se a sua vida está alicerçada em Jesus ou em qualquer outra coisa. Se a sua vida estiver edificada no homem, seja quem for, mais dia menos dia a tua casa é abalada e ela cai. Se você edificar a sua vida em mim, qualquer dia desse você vai ter problema. Eu sei que eu sou homem de Deus, irmão, mas eu sou falho. Eu não posso ser a sua rocha. Se um dia eu cair, você cai também. Se um dia eu tropeçar, você tropeça também. Eu não vou tropeçar porque a minha vida está edificada em Cristo. Mas eu quero que você entenda, não edifica a sua vida em mim, e nem em homem nenhum. E também não edifica a sua vida em qualquer outra coisa. Ah, pastor, o meu casamento é muito feliz. Por quê? Porque o meu casamento, pastor, o meu marido é o melhor homem do mundo. Irmãzinha, não edifique seu casamento, não construa seu casamento baseado no seu marido. Seu marido pode ser um homem maravilhoso, mas ele é de carne, de sangue. Ele falha, ele erra. Um dia a senhora fica decepcionada com ele. Não edifique a sua vida no seu marido. Da mesma forma, não edifique a sua vida no dinheiro. Ah, pastor, eu estou tranquilo. Por quê? Ih, pastor, porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho conta em tal lugar, eu tenho casa aqui, casa ali. Irmão, uma das coisas que a gente mais vê são homens que já estiveram por cima e hoje estão por baixo. Não estou fazendo alusão a ninguém, por favor, mas vocês já devem ter visto na televisão aí reportagens sobre homens que foram famosos, ganharam rios de dinheiro e que hoje estão pedindo ajuda, mendigando pão. A pessoa, irmão, se ela constrói a vida dela baseada no dinheiro, um dia o dinheiro é mau amigo, ele vai embora, a pessoa fica mal. Construa a sua vida em Jesus. Para terminar, eu quero só mostrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu tinha uma palavra lá em Obadias também, mas o Obadias vai ficar para outro dia. 1 Coríntios, capítulo 3. O nosso irmão Paulo aqui, ele fala assim, eu gosto muito desse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 10. 1 Coríntios 3, 10. Nosso irmão Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento. Fundamento é o alicerce. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Edifica a sua vida em Jesus. Amém? Quais foram as 3 coisas que a gente viu hoje que a gente tem que fazer com a nossa casa? Em primeiro lugar, coloque a tua casa em ordem. Segundo lugar, limpa a tua casa. Terceiro lugar, firme a tua casa na rocha.
Amém? Vamos orar? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Não, mas quem quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Então fiquem todos de pé em nome de Jesus. Aleluia, que maravilha, irmão. Deus vai encher esse lugar da glória dele. E deixa eu falar uma coisa bonita para você. Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmão, ele não vem só para você sentir emoção. Na verdade, isso não tem nenhuma necessidade. Mas quando ele vem, irmão, ele vem para trazer poder. Aí o doente é curado. Se você está aqui hoje enfermo, você vai ser curado em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo entra, irmão, ele entra por uma porta, o diabo sai pela outra. Ele não fica no mesmo lugar. Quando você for cheio do Espírito Santo agora, e você será em nome de Jesus, toda a obra do diabo vai acabar na tua vida. Você crê? Quem crê, diga glória a Deus. Então levante as mãos para o céu e comece a falar agora. Diga: Deus, eu quero. Eu quero receber o Espírito Santo. Mas você tem que buscar de todo o coração, irmão. Se você ficar quietinho com a boca fechada, não acontece nada. Você tem que pedir, tem que orar, tem que orar. Tem que clamar e falar: Jesus, me enche, derrama em mim o teu Espírito. Isso, clame a Deus agora. De todo o coração, clame ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. no oceano do Espírito. Levante as suas mãos, a sua voz. Ali adorarei. E ali adorarei Ao Deus do meu ao amor. Deus do meu amor. Mais uma vez eu quero ouvir a igreja cantando: eu navegarei. Eu navegarei De todo o coração, meu irmão, solte a sua voz no oceano do Espírito. no oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei. E ali adorarei Oh, Santo Deus, ao Deus do meu ao amor. Deus do meu amor. Agora, levante a sua voz, cante: Espírito. Espírito, Espírito, Oh, aleluia, que desce como fogo. que desce como fogo. Oh, Deus poderoso, vem como em Pentecostes. Como em Pentecostes. Aleluia. Oh, vem e encha-me de novo. Levante as mãos, cante: Espírito, Espírito, que desce como fogo. que desce como fogo. Oh, vem como em Vem Pentecostes. como em Pentecostes. Oh, vem. E encha-me de novo. Então agora, meu irmão, comece a pedir. O Senhor Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça agora. Abra a tua boca, comece a pedir, comece a buscar. Bata na porta até ela abrir. Levanta a tua voz, meu irmão, minha irmã, e diga: eu preciso do Espírito Santo. Diga: eu quero ser cheio de Deus. A unção descerá sobre ti, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem agora, meu Senhor. Vem sobre este povo, vem sobre esta igreja. Começa a batizar essa pessoa. Meu Deus, derrama do teu azeite. Enche a lâmpada que está vazia, meu Senhor. Aleluia, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos, abra a boca agora, ore como você nunca orou na tua vida. Vem Espírito, Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
porque não vê, não conhece, mas nós o vemos, porque Ele habita conosco, Ele está dentro de nós, aleluia. Vem, Consolador amado, vem sobre o teu povo, aleluia, aleluia. Comece a receber poder, meu irmão, comece a receber virtude em nome de Jesus. Poder para rasgar o leão, poder para derrubar o gigante. Receba poder agora para expulsar os demônios. Receba virtude para vencer toda obra do diabo que possa vir sobre a tua vida. Seja cheio agora, seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Ori alababa shuri mi canto lomana alababa shuri mi canta alabalaba. Eri balabalaba shuri ri balabalabalaba. Aleluia. Ribalaba shuriba candere balaba siribianda labalabalabalaba. Vem, vem unção, vem, vem poder de Deus. Toma este povo agora, toma esta igreja agora, em nome de Jesus. Comece a falar em línguas agora, meu irmão. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Você que ainda não é, receba. O babaxeira badaraba suribiandere balababa shuriririri balabalabalaba. Aleluia. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Agora eu quero ouvir a voz da igreja. Espírito, oh, que desce, vem, vem como em Pentecostes. Oh, vem e encha-me de novo. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado agora. Fecha os corredores. Levanta a mão do teu irmão agora, irmão. Está formada neste momento a maior corrente de poder da cidade de Taubaté. Neste momento os doentes começam a ser curados, os oprimidos começam a ser livres. Eu levanto a minha voz contra toda a obra do diabo. Eu levanto a minha voz contra todo espírito maligno. E eu ordeno em nome de Jesus, dizendo a todo mal: sai dessa pessoa. Meu irmão, você está cheio de poder. Minha irmã, você está cheio de poder. Levanta a voz agora. Agora é hora de vencer o inimigo. É hora de repreender as obras do diabo. Fora daí, espírito de enfermidade. Vai embora, espírito de dor, de sofrimento. Em nome de Jesus, pegue o que é teu na vida desta pessoa e sai. Sai da casa, sai do casamento, sai do marido, da esposa, do filho, da filha. Sai da vida financeira, sai toda doença, todo mal. Sai em nome de Jesus, aleluia. Levante a mão do teu irmão e agora com alegria comece a dar glória a Deus. Faz barulho agora, vai dando glória, 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 aleluia, aleluia. Isso, adore, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Amigos, glória a Deus. Deixa eu fazer um convite especial para vocês. Você pode nos acompanhar nossas reuniões pelas redes sociais. Só você acompanhar o pastor Alex pelo Facebook. No Facebook você coloca Alex de Lima.
também no Instagram, tá bom? Agora, sabe o que tá bacana? Meu canal no YouTube. Você pode participar das nossas reuniões ali pelo YouTube, e pelo YouTube é muito fácil. Você entrando no YouTube, você tem aquela, onde faz a pesquisa, você digita ali PR de pastor, PR Alex de Lima. Entrando, você já vai ver vários cultos que nós colocamos ali, tem as datas, o tema das ministrações. Aí você aperta ali onde está escrito inscrever, é só você se inscrever. Aí você até aciona ali o sininho, que o próprio YouTube avisa quando chega culto novo, tá bom? Nos acompanhe pelas redes sociais, tem ali muitas mensagens, ministrações especiais, onde você e a sua família será muito abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você. Agora é festa, todos os dias eu vou celebrar.